Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos conduzam com inteligência e sabedoria. Jeremias 3, versículo 15. Meu irmão, minha irmã, estamos iniciando mais um dia, hoje, 4 de agosto, sexta-feira, memória litúrgica de São João Maria Batista Vianney. Hoje, de modo especial, celebramos o dia do sacerdote, o dia do padre. Por que celebramos hoje o dia do padre? Celebramos hoje o dia do padre em virtude da vida, do ministério e do exemplo de vida que foi para os sacerdotes do mundo inteiro, foi e ainda é para os sacerdotes do mundo inteiro, a vida de São João Maria Vianney, o cura d'Ars. São João Maria Vianney nasceu na França em 1786 e lá faleceu em 1859. Oriundo de uma família simples, humilde, uma família de camponês, teve dificuldade para estudar no tempo normal e desde muito criança sentiu o chamado, sentiu o apelo para a vocação, para o ministério sacerdotal. Seu pai mostrou-se resistente à sua ida para o seminário e então, somente já na idade adulta, considerado uma vocação tardia, o jovem João Maria conseguiu entrar para o seminário. No seminário, uma vida totalmente dedicada a Deus. Um jovem de muita piedade, de muito amor, de muito zelo. Um jovem exemplo para todos os que ali viviam. Cheio de piedade, de retidão, de amor a Deus. Com uma dificuldade, a dificuldade intelectual. Tinha seus problemas, sua dificuldade. Era um homem no meio das crianças, uma vez que no tempo em que o jovem João Maria ingressa para os estudos, naquele tempo entrava muito cedo no seminário para estudar, se preparar para ser padre. Embora tivesse essa dificuldade, João Maria nunca desistiu. Claro que sofreu bastante, teve dificuldade para ser ordenado. Ao ser ordenado, ainda teve dificuldade para assumir o ministério, porque nós sabemos que uma das funções do ministério sacerdotal é a guia das consciências, a direção espiritual, a confissão. E quando João Maria é ordenado sacerdote, o seu bispo, o seu conselho presbiteral, seu conselho de padres, entende que dar ao cura d'Ars, ao padre Vianney, a função, o ministério, a faculdade para confessar seria muito difícil, porque era dotado de pouco conhecimento, o que posteriormente foi comprovado o contrário. Apesar de ter sua dificuldade, João Maria, o padre João Maria, era dotado de uma espiritualidade, de um conhecimento sobrenatural das coisas de Deus, da obra de Deus. E ali, 3 anos depois de ser ordenado, João Maria recebe a faculdade para a confissão e então é transferido de vigário para pároco da pequenina, minúscula paróquia de Ars, um povoado da diocese de Lyon,
um povoado de aproximadamente 230 pessoas. Ali, João Maria torna-se cura, ou seja, cuidador das almas, cuidador do povo de As. As era pequenina e bucólica, era um lugarzinho, em todo o sentido da expressão, um buraco. Famílias carentes, uma comunidade sofrida pelas consequências da Revolução Francesa, um povo repleto de dificuldade, um povo que já não ia mais à missa, que já não se confessava. E um fato interessante, João Maria, ao ser enviado para As, arrumou suas coisas e um carroceiro foi deixar seus livros, sua cama, alguns pertences, coisa pouca, e quando encontrou a entrada de As, através de um menino que pastoreava um rebanho de ovelhas, perguntou ao menino onde ficava As, e o menino dizia, apontava, e ele, olhando para o menino, disse: "Você me mostrou o caminho de As, eu te mostrarei o caminho para o céu." E ali, João Maria, ao cruzar o limite de sua paróquia, dobrou os joelhos e rezou profundamente a Deus pelo seu ministério, e ali começou a amar aquele povo, a amar aquela paróquia. Olhando para a realidade, João Maria certa vez disse: de duas uma, ou eu me converto e converto esse povo, ou eu vou me perder diante de tantas situações ali. E João Maria começou o seu ministério com toda dificuldade, com toda limitação. Acordava cedo nas madrugadas e ficava a manhã inteira ajoelhado diante do Santíssimo, diante do Sacrário, chorando e pedindo a Deus a sua conversão e a conversão do povo da paróquia a ele confiada. Ali, depois de muito rezar e de regar o pátio da sua igreja, ele saía a visitar as famílias, visitando as famílias, conversando com um, conversando com o outro, foi identificando os pecados, combatendo nas homilias, nos sermões, fazendo penitência e convidando o povo a fazer também. Seu testemunho não passou despercebido. Logo, as pessoas começaram a entender, a perceber do que se tratava, de que era algo bem diferente de tudo aquilo que já tinham visto. Um padre totalmente doado, consagrado, um homem que se dedicava totalmente à sua missão. Então, com o tempo, o cura Das conseguiu melhorar a paróquia, melhorar as famílias, foi fechando os bordéis e as tabernas que haviam, combatendo as danças e os exageros contra Nosso Senhor, contra a religião, contra a família. E o seu ministério ficou marcado pelo profundo amor à Santíssima Eucaristia. Cura Das ficava horas e horas de joelho diante de Jesus Eucarístico, sem se segurar em qualquer coisa. Estava diante de Jesus Eucarístico, adorando Nosso Senhor. Depois, destacou-se também por uma piedade profunda, um zelo profundo e uma vida reta. Certa vez, um homem, ouvindo falar do cura Das, não acreditou e achava que era um exagero aquilo que diziam. Então foi a As para ver o que era aquilo. E, ao ver o padre Vianney passando para o confessionário, o homem o olhou
E ele olhou para o homem, e este, olhando para o padre Vianney, não se aguentou. Caiu em prantos, porque, segundo ele, eu vi Deus no homem. Conseguiu ver tamanha pureza, tamanho amor no Santo Curadas. Depois, a vida do Curadas foi tão profunda, tão marcante, no atendimento às confissões, a Europa inteira, a França inteira, toda aquela região, leigos, sacerdotes, bispos, iam lá para confessar com o Curadas. Chegava a ficar cerca de 16 horas por dia no confessionário, atendendo as pessoas, escutando, orientando. E a fama de santidade começou mesmo antes de morrer. Um padre em toda a extensão da palavra, em toda a profundidade da expressão, um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem que amava Nosso Senhor e que foi considerado modelo de sacerdote e é modelo de sacerdote para todos nós. Ao celebrar hoje a memória de São João Maria Batista Vianney, penso na sua história, no seu legado para a Igreja, para nós sacerdotes, e peço a Nosso Senhor que nos converta. Converta a mim e a todos os meus irmãos sacerdotes, para que sejamos no mundo instrumentos, sinais da presença de Deus, apesar das dificuldades que enfrentamos. O padre João Maria Vianney faleceu com odor de santidade no dia 4 de agosto de 1859. Logo após a sua morte, começaram-se as visitas ao seu túmulo e os milagres, os sinais iam aparecendo de forma tranquila, serena, e o padre Vianney, o Curadas, foi elevado à honra dos altares, declarado primeiro patrono dos confessores e depois padroeiro de todos os padres, dos padres do mundo inteiro, dos párocos, de todos os sacerdotes. Olhando a vida deste homem para o seu ministério, não tem como não se emocionar, não tem como não se encantar por aquilo que Deus fez na vida deste homem. E olhando para a sua vida, não tem também como não pensar no nosso ministério, naquilo que é o sacerdote, aqueles que foram escolhidos por Deus para uma sublime missão. Neste dia 4 de agosto, dia do sacerdote, claro que na liturgia celebraremos domingo, mas quero agradecer a Deus pelo meu ministério, pelo ministério sacerdotal que me foi confiado e confiado a todos os meus irmãos padres. E quero pedir a Nosso Senhor por nós, pela nossa conversão, por nossa vida e missão, e convido a você, meu irmão, minha irmã, a elevar a Deus uma prece por nós. Primeiro agradecendo, depois pedindo por nossa vida, por nossa missão, pela nossa conversão. E o exemplo do Santo Curadas seja para todos nós um exemplo visível, um sinal da presença do amor de Deus no mundo. Que Deus abençoe a você.